Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você for assistir a este vídeo. Estamos nessa linda caminhada do estudo Jesus Restaurador da Vida. E eu quero convidar você a continuar firme nessa caminhada e fazendo algo muito especial, tentando gravar, reestudar, veja o vídeo várias vezes, anote na sua Bíblia, grife na sua Bíblia os trechos. Por favor, também faça o seguinte: tente pegar versos da Bíblia para gravar. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Precisamos pegar trechos para repetir audivelmente, para que entre no nosso ouvido a palavra de Deus, para que possamos aumentar a nossa fé. Isso é muito importante. Eu quero dar essa dica para você. Alguns teólogos dizem que há 3.500 promessas na Bíblia. Escolha uma. Isaías 55, versículo 1 é ótimo, né? Para você decorar, para você ver ali o que o texto está falando na sua vida, mas especialmente para que você medite na palavra de Deus. E querido, ao estudar a Bíblia, também faça o mesmo. Pegue texto a texto, estude e medite, sempre pedindo a orientação do Espírito Santo de Deus. Vamos orar agora? Querido amado Deus Todo-Poderoso, eu peço a tua unção sobre a vida de cada um ouvinte, de cada um estudante da palavra de Deus, que se sentiu tocado a estudar essa palavra. Eu peço, querido Espírito Santo, que abra o nosso coração para a semente que vai ser colocada e que o Senhor frutifique, que o Senhor jorre com a sua chuva poderosa sobre nós. Nós clamamos essa bênção através do sangue de Cristo. Jesus nos prometeu e nós confiamos que o Espírito Santo vai nos guiar em toda a verdade. Abençoe os nossos ouvintes. Nós te pedimos e agradecemos desde já em nome de Jesus. Amém. Queridos, o estudo dessa semana é a lição 9, Jesus e o juízo. Para muitas pessoas esse tema é difícil. Alguns temem o julgamento, outros não acreditam que haverá julgamento. Eu tinha uma parente que ela não acreditava no julgamento. Ela acreditava que Deus, no final dos tempos, juntaria todos os seus filhos e aqueles que não o aceitaram deixariam de existir. Ele não ia punir. E aqueles que o aceitaram ficariam ao seu lado. Mas isso é antibíblico. É antibíblico. Jesus deixa bem claro ali no capítulo de Mateus 24, Mateus 22 e 25, Mateus também 25, há parábolas ali que falam sobre o julgamento. Haverá um julgamento, onde Deus há de separar uns para a direita e outros para a esquerda. Mas não precisamos temer o julgamento. Pelo contrário, o juízo de Deus, ele não é punitivo no sentido daquelas pessoas que estão esperando o amor de Deus, que estão sobre a graça de Deus. Ele não é punitivo, pelo contrário, ele é reivindicativo. Jesus reivindica aqueles que aceitaram o seu sacrifício. Mas para aqueles que não aceitaram, acontece algo que eles não entendem agora, porque Satanás velou isso aos olhos do ser humano. A primeira coisa é que o fogo eterno não foi feito para o ser humano. Vocês sabiam disso? Está lá em Mateus 25, versículo 41. Na nova página da Bíblia de vocês de estudo é 924. Página 924, Mateus 25, versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afaste de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O fogo eterno é preparado para o diabo e seus anjos. Depois nós vamos entender o que significa esse fogo eterno do juízo. Para mais frente nós vamos entender isso também, que é outra concepção de algumas pessoas, que as pessoas serão punidas e haverá um fogo eterno. Isso causa medo nas pessoas e ao mesmo tempo afasta do Deus de amor, porque as pessoas veem Deus como um Deus cruel. Satanás velou isso aos olhos do ser humano. Mas o primeiro ponto que eu quero que vocês gravem é: o fogo eterno não é para o ser humano, é para o diabo e seus anjos. Mas quando o ser humano peca, e está lá em 1 São João 3, de 1 a 2, o ser humano continua pecando
consciente do pecado, apesar de Deus ter advertido, ele deixa de ser filho de Deus e torna-se filho do diabo. Porque o diabo, desde o início, continua pecando. Ele é pai do pecado, pai da mentira. Logo, a pessoa passa da tutela de Deus e se torna domínio de Satanás. Logo, ela será e receberá aquilo que o primeiro aquele que chefiou a rebelião, que foi Satanás, receberá o fogo eterno. Então, queridos, esses pequenos conceitos atrapalham a pessoa a entender o julgamento de Deus. Primeira coisa, o julgamento de Deus é reivindicativo, porque Jesus já tomou sobre ele toda a punição. Você basta aceitar o sacrifício de Jesus. A punição que foi sobre Jesus, você diz, era para mim. Então agora, Jesus, eu aceito o sacrifício e quero te servir. Eu quero viver a vida guardando os teus mandamentos. E a segunda coisa, você não receberá o fogo eterno, porque o fogo eterno não é para você. Porque você não quer viver pecando. O fogo eterno é para o diabo. Aqueles que ficarem pecando estarão se tornando filhos do diabo. 1 São João 3, de 1 a 2. Queridos, o julgamento ele vai aparecer aqui na lição, apresentado numa parábola que está lá em Mateus 22, na página 918. Página 918, Mateus 22. É a história da festa do casamento. O rei decide dar uma festa de casamento para o seu filho. Aí está representado Deus dando uma linda festa de casamento para o casamento de Jesus com a sua igreja. Então diz a parábola que o rei manda chamar, que os servos chamem os primeiros convidados, aqueles que ele queria realmente que estivesse ali. E cada um começa a dar uma desculpa esfarrapada, uma desculpa chula, né? Vamos dizer assim, porque, presta atenção nas desculpas. Primeiro, primeira desculpa, o primeiro convidado diz que ele comprou um campo e precisa ir lá vê-lo. Eu digo para você, querido, como é que a pessoa compra uma terra sem vê-la? O segundo fala que casou-se e tem que ir para a lua de mel. Mas ali já tinha casado bastante tempo. Eu não estava saindo para a lua de mel. Ele já tinha casado. E no contexto judaico, geralmente a bodas de casamento acontecia bem antes. Então ele não tinha desculpa para deixar de ir à festa do rei. Ele arranjou essa desculpa, como eu falei, esfarrapada. Da mesma forma, alguém dá a desculpa que tinha comprado um aparelho para arar a sua terra e tinha que agora provar o aparelho ali na sua terra, testar o aparelho. Amado, quem compra um material sem testá-lo? Então as desculpas eram esfarrapadas e meio chulas no sentido de serem ofensivas ao rei. Queridos, aí então o rei fala assim, a festa está pronta. Vá nas praças, vá nas ruas, nas vielas, nos lugares mais pobres e convide as pessoas. Era comum na festa nupcial, principalmente do rei, né? O rei mandar uma roupa especial para que a pessoa usasse. Geralmente uma cor que agradasse a noiva. Enfim, e o rei mandou, junto com o convite, essas roupas. Ao chegar na festa, todos os convidados estavam felizes e alegres. O rei olha num canto alguém que não vestiu a roupa nupcial. E ele olha para aquela pessoa e diz, amigo, como entraste aqui sem a roupa nupcial? E o amigo emudeceu. Preste atenção que ele chama ele de amigo. Infelizmente, aquela pessoa não sentiu. Ela achou, e às vezes é assim que nós nos portamos em certas situações perante Deus. Deus tem que me aceitar do jeito que eu sou. Ele me criou assim, ele sabe que eu sou assim. Então ele tem que me aceitar do jeito que eu sou. Queridos, nunca foi propósito de Deus isso. Ele sabe que nós somos pecadores e que fomos gerados no pecado. Mas precisamos aceitar as vestes que Deus está nos oferecendo. Porque essa veste custou a vida do filho dele. Foi pela justiça de Cristo, comprada com o sangue dele, que nós alcançamos os favores de Deus. E é isso que é o ponto principal do julgamento.
E aí nós vamos ver o processo de julgamento. O como se dá o julgamento. Vamos lá? Página 996. João 5, 22. Vamos ficar nas 3 perguntas iniciais nessa página. Página 996, João 5, 22. A quem Deus, Pai, confiou o julgamento? Isso é interessante. A quem Deus Pai confiou o julgamento? João 5, 22, página 996. O Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Quem julgará a cada ser humano dos seus atos será Cristo, porque Cristo comprou esse direito com o seu sangue. Então, aquele que recebeu a punição de Deus sobre a sua vida, terá tutela sobre a vida daqueles que o aceitaram ou não aceitarem. Queridos, a outra pergunta, pergunta 2. Quem estará livre do julgamento ou da condenação? João 5, 24. João 5, 24. Em verdade lhes digo que ouve a minha palavra e crê naquele que enviou tem vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para vida. Aleluia. Essa é a promessa. Aquele que crê em Cristo não entrará no juízo, no julgamento. Ou seja, na condenação. Porque o sangue de Cristo será reivindicado sobre essa pessoa. E ele terá vida eterna. Aleluia. Pergunta 3. Quem ressuscitará para o juízo final? Quem ressuscitará para o juízo final? João 5, 28 e 29. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então, todos que dormiram no Senhor terão direito à vida eterna. Eu quero deixar outro ponto aqui nesse texto também claro para vocês, o seguinte. Nosso julgamento será por obras. Veja que o texto fala, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição e condenação do juízo. Por que o nosso julgamento é de obras? Porque as obras são manifestas para aqueles que aceitam a Cristo Jesus. No caso daqueles que aceitam a Cristo, as obras são boas obras. João fala isso para Nicodemos, lá no capítulo 3. Aqueles que aceitam a luz, não amam mais as trevas, têm boas obras. Leiam no finalzinho do capítulo 3 lá de São João. Jesus fala exatamente sobre isso. E as boas obras o acompanham até o túmulo. Porque é automático. O amor de Deus gera boas obras. Então, muitas vezes, apesar de não sermos salvos pelas obras, mas sim pelo sangue de Cristo, no julgamento, as obras manifestas por aceitarmos esse amor e esse amor gerar boas obras, elas serão julgadas. Porque serão as manifestações de que o amor de Deus está no coração daquela pessoa. Esse é outro ponto importante para que eu fale para vocês. Agora eu quero que vocês vejam a última pergunta. Quantos comparecerão perante o tribunal de Cristo? Quantas pessoas comparecerão perante esse tribunal? 2 Coríntios 5, 10. 2 Coríntios 5, 10. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiverem feito, por meio do seu corpo. O corpo aqui, se lembra? Mente, físico e espiritual. Serão julgados todos. Então todos vão comparecer. Isso está presente também na Bíblia, no livro de Daniel 7, versículo 9. Página 826. Daniel 7. Daniel tem a visão desse momento. Daniel 7, versículo 9. Página 826. Olha o que diz a palavra de Deus. Continuei olhando até forem postos os tronos,
E o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve, seus cabelos da cabeça eram como a pura lã. Seu trono era de chamas de fogo, e rodas de tronos eram de fogo ardente. Um dia o rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. E foi instalada a sessão tribunal, e foram abertos os livros. Então, há livros no céu com registro de cada ato de obra do ser humano. E se vocês continuarem lendo, há um momento em que chega a presença do grande príncipe, o ungido, que é Cristo Jesus. Ele que vai, apesar de ser estabelecido o julgamento por Deus, quem julga é o próprio Cristo. O Apocalipse vai mostrar isso claramente também, quando é assentado e aberto os livros. E ali é apresentado os casos de cada um. Então, queridos, isso remete a um momento muito especial que acontecia no povo de Deus. Também, Deus, ele é muito didático. Ele gosta de que as coisas fiquem bem claras para o ser humano. E ele colocou esse momento do julgamento no povo dele, de Israel. Na caminhada, o povo de Israel tinha o dia do grande julgamento, que era o dia da expiação. Levíticos 23, versículo 27 ao 29. Está lá na página 116 da sua Bíblia. Mas, aos 10 dias deste 7º mês, será o dia da expiação, que virou a nossa atualidade do Yom Kippur, o dia do perdão. Faça santa convocação e humilham-se, traga uma oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, vocês não farão nenhum trabalho, porque é dia da expiação, para fazer expiação por vocês diante do Senhor seu Deus. Qualquer pessoa que nesse dia não se humilhar, será eliminada do seu povo. Então, queridos, como também havia um julgamento aqui na terra, Deus queria mostrar que no final dos tempos haveria o julgamento de toda a humanidade. E era um dia muito especial para o povo de Deus, porque se o sacerdote morresse, não havia expiação. Se houvesse algum pecado no povo, o povo poderia ser todo exterminado. Da mesma forma, no dia do juízo que está acontecendo agora, é importante que você entenda agora, porque na sua lição vai mostrar as 3 fases do juízo. Sim, o juízo de Deus tem 3 fases. O que nós estamos vivendo agora é o juízo investigativo, onde cada caso vai passar perante o Pai Celestial. E os vivos terão momento desse juízo também. Nós vivos teremos esse momento. Deus julga os mortos que já descansaram e Deus vai julgar os vivos. Isso vai anteceder os momentos muito próximos à vinda de Cristo Jesus. Quem sabe não é esse momento. Por isso que quando você se remete ao passado, a olhar o momento do juízo de Deus ocorrendo no Israel, que caminhava no deserto, Deus falava assim, isso é um momento solene, é um momento de estar contrito, é um momento de quebrantamento de coração. E Joel 2, Joel 2, no capítulo 2 e no capítulo 3, fala para que o povo faça uma santa convocação de novo, para que quebrante o coração, chore e suplique, porque é um momento muito especial. É um momento que a sua vida e minha vida estão passando perante o Pai Celestial. Se tivermos um pecado, queridos, sem ser pedido perdão, nossa vida será em vão. Nossa vida será em vão. Por isso que aparece numa parábola o momento que muitos irão a Deus e vão falar assim, Senhor, em teu nome não profetizamos, em teu nome não falamos línguas, em teu nome não visitamos pessoas, demos estudo. Vamos colocar assim simbolicamente agora? Em teu nome não íamos à igreja? Adoramos? E o Senhor Deus vai falar assim, apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Esse é o dia de nos consagrarmos a Deus. A palavra de Deus fala, se hoje ouvides a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Queridos, a salvação, o processo de salvação,
é muito presente, ou seja, é hoje. Não chore pelo pecado que você cometeu ontem. Nem se preocupe pelo futuro. Pense hoje. A sua vida de Jesus com Deus tem que se andar com Jesus hoje. Porque hoje é o dia que Jesus está reivindicando você perante o Pai, quando você se ajoelha. Hoje, Jesus está mandando um poder especial para a tua e para a minha vida, que é o Espírito Santo de Deus. Hoje é a sua oportunidade de reconhecer coisas que você precisa clamar para Jesus mudar na tua vida e na minha vida também. Nós precisamos disso, que é pelo poder do Espírito Santo que vem a transformação. Então, hoje é o dia de você meditar na palavra, de você gravar um versículo. Não deixe para amanhã. Não fique triste porque você não estudou a lição ontem. Faça hoje, faça agora, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque hoje é o dia do juízo. Quer um exemplo claro disso? Nós temos a impressão que a vida é bem longa. Sim, temos a impressão. Nós acreditamos que nós temos 365 dias para viver, para construir, para organizar, para trabalhar. Mas, na verdade, nós só temos o dia de hoje. Sabe por quê? Porque se eu sair agora dessa gravação e sofro um infarto e morro, o meu passado vai morrer comigo. E o meu futuro vai deixar de existir. Por isso que aí tem alguns filósofos que falam que o presente se chama presente, porque é uma dádiva de Deus, concedida para você viver agora. Então eu clamo agora e vamos orar para que você aprenda a viver a vida cristã agora, diariamente com sua mente agora. Isso é um desafio, sabia? Isso é um desafio para mim e para você, porque muitos têm a impressão de ver no passado. Isso gera depressão. E muitos vivem com as preocupações do futuro, o que gera ansiedade. Mas eu vou clamar agora por mim e por você, para que nos entreguemos a Jesus hoje. Oremos. Querido e amado Cristo, obrigado por mais um estudo da Tua Palavra. É esclarecedor saber que o juízo ele não é punitivo na questão objetiva. Primeiramente, ele é reivindicativo, porque agora, nesse momento, o juízo investigativo está nos dando a oportunidade de olhar para o céu e clamar: Abba, Pai, me salva, através do sangue do Teu Filho amado Jesus. Coloque essa verdade no nosso coração, nos ajude a amar isso, para que vivamos o presente, vivendo, morrendo para este mundo, e vivendo um futuro, através da esperança que nos dá hoje. Querido Cristo, nos ajude a ter isso cada dia. Ajude a cada ouvinte a largar as coisas do passado, a viver o presente e não tendo expectativa do futuro, porque o futuro está em Tuas mãos, querido Pai e querido Cristo Jesus. Obrigado por isso. Nos coloque essa esperança através do derramamento do Espírito Santo em nosso coração, nos purificando cada vez mais. Em Teu nome agradecemos e pedimos. Amém. Querido amigo, que Deus te abençoe, que abençoe sua família cada vez mais, tá bom?